Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso passo 2, mercado financeiro. E lembrando que a gente está aprendendo mecanismos para ganhar dinheiro. A gente está na nossa rota do dinheiro sem patente. Passo 2 é um passo bem importante que vai direcionar a gente sobre as melhores práticas do mercado financeiro para ganhar dinheiro. Só que antes disso, a gente precisa adquirir e assimilar alguns conteúdos técnicos, e é isso que a gente vai fazer agora. Lembrando que a gente já teve a aula 1, interações e mercados. Aula 2, as taxas, eu expliquei para vocês como funciona a CDI, como funciona Selic, IPCA e como que a gente ganha dinheiro com elas. Já expliquei também alguns conceitos financeiros importantíssimos na nossa jornada para ganhar dinheiro, né? Na nossa rota, que são liquidez, diversificação, volatilidade, risco, retorno. Hoje a gente vai entender um pouquinho o que é renda fixa e o que é renda variável, como que elas se comportam entre si e como que a gente pode ganhar dinheiro, né, com as duas, entendendo bem o que é renda fixa e o que é renda variável. Eu até já tinha falado um pouco lá nos conceitos, né, falando para vocês o que é melhor, dependendo de liquidez, curto prazo, longo prazo, se renda fixa, se renda variável. Hoje a gente vai dar mais uma pincelada com mais detalhes em cada uma delas. Então, renda variável. O que é a renda variável? É um tipo de investimento onde eu empresto o meu dinheiro a uma instituição. Se eu estou emprestando o meu dinheiro, é comum a gente falar que a gente está comprando dívidas. Estou comprando dívidas de alguém. E de quem que eu posso comprar dívidas ou emprestar o meu dinheiro, né? Através da renda fixa no mercado financeiro. Eu posso comprar dívidas do governo, posso comprar dívidas do Brasil, tem lá o Tesouro Direto, onde tem vários títulos, né, que a gente pode ir lá e comprar, e no longo prazo o governo brasileiro vai devolver esse dinheiro para a gente, é acrescido de algumas taxas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Que taxas são essas, mas a gente acabou de aprender lá atrás também. Eu falei para vocês sobre as taxas. Eu posso emprestar o meu dinheiro para bancos, né? Por exemplo, para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander. Posso comprar dívida deles também e eles vão me remunerar isso de alguma forma. Posso comprar dívidas do setor imobiliário, né? Tem empresas do setor imobiliário que elas distribuem alguns títulos no mercado, né, para captar dinheiro e com esse dinheiro ela vai dar início a algum projeto, então eu também consigo comprar dívidas ou emprestar o meu dinheiro para o mercado imobiliário, para o agronegócio, enfim, tem uma série de atividades econômicas, né, e de empresas, além do próprio governo federal, o qual eu consigo emprestar o meu dinheiro, né, utilizando a renda fixa. E o que a principal característica da renda fixa, qual que é? É ter previsibilidade. Sempre que eu investir em renda fixa, eu tenho previsibilidade. Até falei para vocês, né, lá na liquidez, no curto prazo, quando eu estou fazendo os meus objetivos financeiros, se eu tenho algum objetivo financeiro de curto prazo, eu sempre prefiro a renda fixa, porque ela me traz previsibilidade. E essa previsibilidade significa o quê? Sempre quando eu vou investir, eu sei qual é a minha taxa de retorno, então vai estar sempre lá. Você vai ganhar 100% do CDI, ou você vai ganhar 12% ao ano, ou você vai ganhar IPCA mais 5%, enfim.
A taxa de retorno no momento da aquisição, no momento que você compra a dívida, vai estar sempre lá para você decidir se você quer ou não. E ele também me dá uma data de liquidez. Quando que eu vou receber esse dinheiro de volta, acrescido dessa taxa? Isso é previsibilidade. Então, eu sei, por exemplo, quando eu estou lá escolhendo um produto de renda fixa, se eu tenho um objetivo daqui a um ano, vou fazer uma viagem, eu vou escolher uma renda fixa que tenha data de liquidez para daqui a um ano, que me devolva o meu dinheiro daqui a um ano, e eu vou ter ciência de quanto vai ser esse meu retorno até lá. Quando eu receber esse dinheiro, vai estar acrescido de um percentual que eu já sabia no momento da contratação. Então, isso é previsibilidade, né? A renda fixa tem muito disso, ela traz previsibilidade. As taxas que remuneram a renda fixa são a Selic, CDI e o IPCA. A gente já aprendeu, né? Quando eu falei das taxas, eu já falei para vocês que essas são as principais taxas que remuneram a renda fixa. E eu tenho dois tipos de remuneração que eu acho importante vocês saberem. Tem os pós-fixados, renda fixa pós-fixada e renda fixa pré-fixada. Qual é a diferença? Na renda fixa pós-fixada, ela vai estar fixada em um índice. Por exemplo, se eu compro um título do Tesouro, que ele vai me pagar 5% mais o IPCA. E a minha liquidez, né? O meu retorno vai ser daqui a um ano. Daqui vai ser 12 meses para frente. Eu sei e eu já aprendi que o IPCA ele é uma taxa flutuante, né? Ele não é aquela taxa que fica ali bonitinha, direitinha. Dependendo dos preços, da subida dos preços, um mês ele vai estar maior, outro mês ele vai estar menor, enfim. Então, quando eu compro um título pós-fixado, eu tenho que entender que lá na minha data de vencimento, ele vai estar indexado a essa taxa que ela é flutuante. Então, para eu saber quanto que eu vou receber, eu tenho que ficar de olho na taxa. A mesma coisa, os indexados à Selic e ao CDI, né? Vocês viram lá que a Selic hoje está em 13,75, porém, lá no início da pandemia, janeiro, fevereiro de 2020, ela estava em 2%. Então, se eu pego uma taxa a 2%, né, se eu comprei um título de renda fixa para receber em 10 anos a 2%, e ele só sofre essa oscilação do mercado, né? A taxa que eu estava recebendo naquele ano, 2020, foi 2%. Só que como a Selic começou a subir 21, 22, 23, ela continua alta, eu vou ter essa oscilação de ganhos, se a Selic subir, e de perdas. Então, é importante quando a gente olha para a renda fixa, a gente entender que os pós-fixados, eles vão ter uma flutuação, porque eles estão indexados a taxas que flutuam no mercado, né? Não são taxas fixas para o resto da vida. Elas estão no ciclo de mercado, e esse ciclo pode ser de alta, de baixa, e assim vai a vida delas, né? Elas não são fixas o tempo todo. Já o pré-fixado, quando eu compro uma renda fixa pré-fixada, na hora que eu estou comprando, ele vai me dar lá a taxa. Olha, você vai receber 12% no ano que vem. Opa, faça chuva, faça sol, Selic sobe, IPCA desce, não me interessa. Eu vou receber esses 12% no prazo acordado. Se eu pegar uma taxa também, por exemplo, e aí como que funciona, né? Quando a taxa Selic está alta, eu tenho os pré-fixados mais altos. Quando a taxa Selic está baixa, eu tenho pré-fixado com taxas mais baixas. Então, pegando o mesmo exemplo de quem comprou um título quando a Selic estava lá 2%, lá no início de 2020.
Aí a gente vem aqui, né? Vamos imaginar que eu comprei um pré-fixado recebendo 3, porque elas meio que acompanham essa taxa, né? Só que 3% para receber daqui a 10 anos. Aí a Selic aumentou e automaticamente as taxas dos pré-fixados também aumentaram, né? Estou recebendo taxa de 12, de 8 e eu estou com um título pré-fixado a 3% para receber daqui a 10 anos. Sendo que os títulos pré-fixados que estão saindo de agora, eles estão mais com base na Selic e estão com taxas de retornos mais altas. Então, cuidado quando você comprar títulos muito longos, né? Porque a gente não sabe para onde vai a economia. Se a economia vai subir, vai cair, de repente você trava uma taxa de 3%, achando que, nossa, naquela época, quando a Selic estava 2%, lá no início de 2020, você fez um negocião, porque você pegou uma taxa maior que a Selic. Só que aí veio pandemia, veio várias coisas, fechou tudo, todo mundo em casa, a taxa Selic, a inflação começou a subir, a taxa Selic subiu junto e você está com o seu título de longo prazo, né, de 10 anos, com uma taxa de 3%. Então, você está perdendo oportunidade, isso é custo de oportunidade. Você está perdendo a oportunidade de ganhar mais porque você não pensou nessa oscilação de mercado de longo prazo. Então, isso pode tanto te fazer perder dinheiro como ganhar dinheiro. Em linhas gerais, a gente usa a renda fixa muito mais para o curto prazo do que para o longo prazo. Para o longo prazo, a gente sempre prefere renda variável, mas eu vou falar com vocês um pouquinho mais na frente. Mas existe essa dinâmica, então, entre pós-fixado e pré-fixado na renda fixa. Falando um pouquinho agora com vocês sobre vantagens, né, da renda fixa e desvantagens, lembrando, eu nunca tenho um produto que me ofereça só vantagens e nem tenho um produto que me ofereça só desvantagens. Eu sempre vou ter os dois, vantagens e desvantagens, e vou escolher dentro das características de cada um deles versus a minha necessidade o que é melhor para mim. Então vamos lá, as vantagens da renda fixa. Previsibilidade, né? Porque eu sei quanto que eu vou ganhar e a data de liquidez, quando que eu vou ter esse dinheiro na mão. É um produto, não são todos os produtos, mas boa parte deles tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor. É como se fosse todos os bancos se juntam e fazem uma poupança para garantir que se algum banco menor que ofereceu um investimento, né, que pegou seu dinheiro emprestado, se eles quebrarem, você vai ter seu dinheiro de volta. Então, boa parte dos investimentos de renda fixa, eles são protegidos pelo FGC, né? E aí a gente vai entender o porquê, porque eu sempre vou ter o risco de inadimplência, de quem não comprou de mim, quem emitiu o título, né, de dívida, não conseguir cumprir com suas obrigações e quebrar. Se eu tenho uma renda fixa, eu ainda tenho essa possibilidade a mais de segurança, né, porque eu tenho a garantia do FGC. Eu tenho baixa volatilidade, se eu entender bem como funciona as taxas, né, e entender o conceito de pré e de pós-fixado. Pós-fixado, eu estou indexada a um índice que ele flutua, ele não é fixo, então eu vou ter a volatilidade do índice. Volatilidade a gente aprendeu na aula passada, se você tiver dúvidas, dá uma olhadinha lá. E se eu tenho um título pré-fixado, carreguei até a data de vencimento, vou receber aquilo. Então, é um título, né? São produtos que a gente tem uma baixa volatilidade no geral. E eles são ideais para o curto prazo. Para o curto prazo, né? Eu sempre vou saber quanto que eu vou ganhar e eu sei quando que eu posso resgatar com aquele ganho. Desvantagens.
Risco de inadimplência, se eu comprei um título do Itaú, né? O Itaú vai me pagar daqui a um ano, eu vou resgatar meu título e vou receber 10% sobre o valor. Se o Itaú quebrar, ele não vai conseguir me pagar, né? Então, eu sempre tenho risco de inadimplência, apesar de ter a garantia do FGC, eu sempre vou ter esse risco de inadimplência. Eu tenho também um limite de ganhos, né? Entendendo que a renda fixa está mais ou menos ali atrelado à taxa Selic, ao IPCA e ao CDI, eu meio que limito o meu teto. Aquela taxa, 13% agora, né? 13,75%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem alguns bancos que emitem títulos com uma taxa maior, e aí tem um risco envolvido, né? Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Então, eu tenho meio limitado ali a taxa Selic e os meus ganhos. Tenho como desvantagem os ciclos do mercado, porque, como eu falei para vocês, né, a taxa Selic e todas as outras taxas que derivam da taxa Selic não tem elas flutuam em ciclos de alta, em ciclos de baixa, isso é em movimentos econômicos. Então, se eu estou com a taxa Selic alta hoje e minha renda fixa está super ótima, está ganhando muito bem, daqui a 2 anos ela pode começar a cair e eu não vou ter tantos ganhos assim, eu não vou conseguir manter o meu nível de ganho. Então, eu tenho sempre me lembrar que eu estou no mercado onde os ciclos do mercado, eles flutuam. Eu me movimento em ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de alta e ciclos de baixa. E eles são ruins para o longo prazo, ou eu diria que não são ruins, mas eu tenho produtos, né, da renda variável, principalmente, que performam melhor do que a renda fixa no longo prazo. Entendendo aqui um pouquinho os principais produtos, né? Classes de ativos da renda fixa. Dentro de cada classe dessa, eu tenho 1 milhão de produtos para escolher. Então, eu vou passar bem por alto aqui. Essas são as principais, eu ainda tenho outras que eu não vou trazer aqui, mas vou trazer as principais. CDBs, certificados de depósitos bancários. Você está comprando dívida principalmente de bancos e instituições financeiras. LCI, letra de crédito imobiliário. Você está comprando dívida do mercado imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Você está comprando dívida de uma empresa que está ligada ao agronegócio. CRI, certificado de recebíveis imobiliários. A mesma coisa. Alguém comprou a dívida e te vendeu a dívida. Do mercado imobiliário. Você está comprando dívidas do mercado imobiliário. CRA, você está comprando dívidas do agronegócio. Debentures, você está comprando dívidas de empresas, né? Tem debentures do Itaú, debentures do Banco do Brasil. Então, você está comprando a dívida de uma empresa específica. Títulos do Tesouro. Você está comprando dívidas do nosso governo, do Brasil. Só para te dar uma ideia, né? A gente está conversando um pouquinho, entendendo o mercado financeiro, economia. Então, quando você compra dívidas de empresas, ela está pegando dinheiro para investir em algum projeto onde ela vai fazer a coisa fluir, né? O agronegócio provavelmente vai aumentar a produção, a empresa específica, ou a LCI, os títulos de crédito imobiliário, ela está pegando aquele dinheiro para construir alguma coisa, de repente um galpão logístico, para atender a demanda, enfim. Quando você investe, você está contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento do seu país. Você percebe isso? Que você está financiando o crescimento do seu país? Você está financiando vários setores específicos, né? Você pode se movimentar, escolher ali o
o que você prefere, mas investir também é contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento do seu país, além do seu próprio desenvolvimento. Falando um pouquinho de tributação, vou dar uma ideia aqui para vocês bem por alto, não quero me alongar muito nesse assunto. CDBs, debêntures e títulos do Tesouro, eles são tributados de imposto de renda. Então, o seu ganho é tributado, não o seu valor total. Por exemplo, você comprou um CDB, onde você investiu R$1.000 e ele vai te pagar 10% daqui a um ano. Então, lá na frente, você recebeu o seu ganho, né, os seus R$1.000 mais 10%. Então, sobre os seus 10% de ganho, você é tributado o IR. E como funciona a tabela do IR? Ela é regressiva. Isso é para você ter em mente que quanto mais tempo você deixar o seu investimento lá, menos de imposto você paga. Se você retira antes, você paga mais. Então, a tabela regressiva funciona mais ou menos assim. Então, se você retirar o seu investimento antes de 180 dias, o que não é o nosso modelo aqui, né, que eu falei que seria um ano, você vai pagar 22% sobre o seu retorno, que seria de 10% em cima de 1.000. Se você retirar de 181 a 360, você vai pagar 20%. Se você retirar de 361 a 720 dias, você vai pagar 17,5%. A gente entraria aqui, né, um ano que eu deixei o meu dinheiro lá, então, provavelmente, quando eu retorno isso, quando eu fosse receber meu dinheiro, eu entraria nessa tributação, 17%, lembrando que é sobre o ganho, né, 17% sobre aqueles 10% que eu estou ganhando. Então, essa seria a tributação de imposto de renda. E se eu deixo lá por mais de 720 dias, 15%. Lembrando que esses impostos, eles são recolhidos na fonte. O que é isso? Quando você pediu o resgate lá do seu dinheiro para o banco, para a corretora, onde quer que seja, já vai vir descontado o dinheiro que cai líquido na sua conta, já vai vir descontado desse imposto de renda. Mas é mais ou menos isso que funciona. O governo ele dá incentivos para alguns setores específicos da economia através da redução de impostos. É o caso do LCI, LCA, CRIS e CRAS. Então, esses investimentos, né, essa classe de investimentos, eles têm isenção de impostos. Você não paga imposto de renda sobre o seu lucro. Então, são classes bastante interessantes, desde que você faça o seu dever de casa, de estudar a empresa, saber se é ou não uma boa empresa, né? Mas são os melhores investimentos, né? São as melhores locais para eu comprar dívida de alguém, porque eu tenho essa isenção de imposto de renda quando eu vou retirar o meu dinheiro. É isso sobre renda fixa. Dei um geralzão aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Agora a gente vai falar bem parecido sobre renda variável, né? O que é renda variável? E aí no final eu vou falar para vocês, dar um passo ali de é melhor renda fixa ou melhor renda variável, para a gente entender ali na prática como que a gente faz. Agora vamos falar o que é renda variável. Renda variável é um tipo de investimentos onde você se torna sócio de empresas e compartilha com ela lucros e prejuízos. No ponto que renda fixa, né? Eu empresto meu dinheiro para alguém, aqui eu vou me tornar sócio. Me tornei sócio, por exemplo, do Banco Itaú. Vou me tornar sócia do Banco Itaú. Se o Banco Itaú lucrar, eu lucro. Se o Banco Itaú tiver prejuízo, eu tenho prejuízo também. De quais empresas eu posso me tornar sócio?
do Itaú, do Pão de Açúcar, de shoppings, do McDonald's, empresas daqui, empresas de fora, empresas da Índia, da China, de onde você quiser. Você pode se tornar sócio. O que você precisa para entrar nesse mercado com segurança? Entender como ele funciona. E essa é a minha função aqui, te explicar mais ou menos como que funciona renda variável. Qual é a principal característica da renda variável e que a gente até já falou um pouquinho lá na volatilidade? Eu não tenho controle se ele vai lucrar, a empresa que eu escolhi para ser sócia, se ela vai lucrar ou se ela vai ter prejuízo, né? Elas ficam ali à mercê do mercado, da economia. Então, eu desconheço totalmente, não tenho como prever se ela vai lucrar ou se ela vai dar prejuízo. O que eu tenho como me cercar no primeiro momento é escolher boas empresas. E aí a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Mas a volatilidade, né? Aquele sobe e desce. Se ela vai subir ou vai cair, eu não tenho como prever, porque isso depende da economia local e de alguns outros setores, né? Então, para uma empresa, vamos de novo imaginar o Itaú. Para o Itaú, imaginando que eu me tornei sócia, comprei uma ação do Itaú e agora vou ver aí como que esse mercado funciona, né? Eu me tornei sócia, eu quero que ela lucre, porque se ela lucrar, ela vai dividir comigo. Se ela tiver prejuízo, ela não vai dividir comigo, né? Ela não põe na conta o prejuízo, eu não pago os custos dela, mas eu deixo de ganhar e eu poderia estar investindo em uma outra empresa vencedora. Então vamos lá. Para o Itaú ter lucro, né, entendendo que eu sou sócia dele, ou prejuízo, ela depende do cenário de uma economia doméstica. A gente aprendeu isso lá na primeira aula sobre os mercados, né? O mercado econômico e o mercado financeiro. As coisas têm que funcionar ali na economia doméstica para ela ter lucro. Além das coisas funcionarem na economia doméstica, eu dependo muito do cenário político. Por quê? Os principais direcionamentos para que a economia ande ou não ande vem da nossa classe política, né? Tanto que a gente tem ministro da Economia, ministro da Fazenda, ministro. Então, eles vão direcionar algumas ações, vão dar algumas ações que podem fazer com que esse cenário econômico ali da minha economia doméstica significa a economia do nosso país, do Brasil, dar direcionamentos fazendo com que isso ande ou não ande. Então, eu dependo da economia doméstica, do cenário político doméstico, do cenário econômico mundial. A gente não vive numa ilha, né? A gente vive num mundo globalizado, onde a gente compra e vende várias coisas. Então, se, por exemplo, China, que é um grande comprador de agronócio, né? Eles compram muitos produtos agrícolas nossos. Se a China está em crise, e está lá do outro lado do mundo, eu nem ouço falar, né? Se a China está em crise, a China vai comprar menos do nosso agro. Comprando menos do nosso agro, eu vou desenvolver menos uma parte da economia do Brasil. Se eu estou desenvolvendo menos uma parte da economia do Brasil e por algum motivo eu estava investindo numa empresa do agro, essa empresa não vai andar tanto como ela deveria. Então, eu também dependo do cenário econômico mundial e eu também dependo do cenário político mundial. Como assim, né? Por que eu dependo do cenário político mundial? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês da guerra Rússia-Ucrânia. A Ucrânia era a principal fabricante de fertilizantes e distribuidora do mundo. Fertilizantes a gente usa também direto no agro. Quando
a Rússia invadiu a Ucrânia parou de produzir, né? Não dá no meio lá da guerra para ficar produzindo. Então, cortou o fornecimento de fertilizantes da gente aqui no Brasil. Cortou o fornecimento de fertilizantes, automaticamente eu diminuí a minha produção porque eu não tinha mais fertilizantes. Né, só para vocês entenderem o que aconteceu com a história, o ministro da Economia, da Agricultura foi, interviu com o Canadá e conseguiu suprir essa necessidade de fertilizantes que deveria vir da Ucrânia para cá, o Canadá mandou para a gente. E aí, né, normalizou a produção do agro. Então, vocês percebem quanta coisa está envolvido para uma empresa decolar ou não? Eu dependo de economia doméstica, cenário político doméstico, cenário econômico mundial, cenário político mundial. Então, é uma gama imensa de informações e de mercados que eu preciso estudar, que eu preciso estar de olho e que eu tenho que levar em consideração quando eu for escolher as empresas que vão fazer parte do meu portfólio. E como que você minimiza esses riscos, né? Investindo o seu tempo em estudar as empresas das quais você quer se tornar sócio. Se você quer tornar sócio, você quer colocar uma empresa do agronegócio no seu portfólio, da sua carteira de investimentos, né? Se você quer se tornar sócio do agro, você tem que dedicar um tempo e dar uma olhadinha ali. Deixa eu ver como funciona isso, né? Se eu estou produzindo soja, quem consome a soja? Para onde vai essa soja, né? Qual é o cenário futuro da soja? Você tem que fazer, né? Tem que entender que todos esses movimentos do mercado, movimentos políticos, tanto nacional como internacional, vão influenciar nos seus investimentos e nas empresas que estão aqui no Brasil. Aí falando um pouco sobre vantagens e desvantagens da renda variável, né? Como eu falei para vocês, nada é 100% bom, nem 100% ruim, a gente sempre tem um lado bom e um lado de risco de qualquer investimento, qualquer negócio. Vantagem da renda variável. No longo prazo, ela é sempre vencedora, né? Se você colocar um índice do Ibovespa, né? As principais empresas que são negociadas na Bolsa Brasileira, no longo prazo, elas são sempre vencedoras, e vencedoras no sentido de render 30% ao ano, 20% no outro, né? No longuíssimo prazo, quando você vai olhar lá 20, 30, 40 anos, você percebe uma alta no gráfico, pagam dividendos recorrentes no caso de lucro. Quando a gente se associa a uma empresa e ela tem lucro, ela vai me pagar os dividendos, ela vai dividir esse lucro comigo. Esse lucro se chama dividendos. A partir do momento que ela tem lucros recorrentes, se ela está no cenário econômico onde ela vai a cada ano melhorando e crescendo e crescendo e crescendo, você concorda que lá na frente eu vou ter dividendos bem maiores, porque as empresas têm potencial de crescer, né? É só ter uma boa gestão ali e elas têm um potencial de ganhar mercado, de crescer e de sempre crescer mais. Então, os meus dividendos, além de ter uma tendência, eu não ter essa limitação de ganho como eu tenho na renda fixa, eu ter isso sempre crescendo ao longo dos anos, eu ainda tenho a possibilidade de reinvestir esses dividendos, né? Como é um lucro que está vindo da empresa para mim. E, por exemplo, eu ainda estou na minha força de trabalho, eu não estou pensando em me aposentar ainda, eu vou me aposentar daqui a 10 anos, 20 anos. Todos esses dividendos que a empresa for lucrando daqui até chegar a esses 10 anos, eu posso pegar e comprar mais uma ação dela, eu vou aumentando a minha participação acionária nela. Posso pegar e comprar mais uma ação. Ela me pagou dividendos, ela lucrou, me pagou dividendos. Isso ano a ano, mês a mês, no caso dos fundos imobiliários. Isso gera
uma bola de neve positiva, você vai aumentando a sua participação, e aumentando a sua participação, você chega lá na frente com um ganho extraordinário, né? Coisa que a renda fixa não consegue dar para gente. É um mercado de alta liquidez, é óbvio que se você controlar o número de negociações, né? Você tem que olhar ali quantos negócios aquela empresa está fazendo por dia, para não entrar em empresas que não têm alta liquidez, mas é um mercado de alta liquidez no sentido de, por exemplo, você pode ganhar dividendos, né, ou ganhar aluguel comprando imóveis, comprando apartamento físico. Você compra um apartamento, aluga, e aquele aluguel ali, todos os meses vão ser os seus dividendos. Só que se você quiser vender aquele imóvel, você tem aí um período, né, uma falta de liquidez que você não consegue controlar. Por exemplo, você vai pôr ele no mercado, depende do preço dele, se ele não tiver com preço atrativo, talvez ele demore a vender. Se você quiser vender rápido, você tem que baixar o preço, além do processo burocrático de toda a documentação, enfim. Para transformar o apartamento em dinheiro é difícil, né? Você não tem uma liquidez rápida. Quando a gente trabalha com renda variável, e aí, por exemplo, vamos pensar em fundos imobiliários, né? Que são ativos de renda variável parecido com o aluguel, o imóvel em si, né? Você tem um imóvel e recebe o aluguel. Quando eu compro um fundo imobiliário e eu tenho, sei lá, 300 cotas de um fundo X, eu vou ter os meus aluguéis ali. No momento em que eu quero me desfazer daquilo, que eu quero vender essas cotas de fundos imobiliários, eu coloco ela lá, preço de mercado. Se for um ativo de liquidez, ok, né? Que tem um certo número de movimentações diárias, provavelmente no dia seguinte, aquele dinheiro já está na minha conta. Então, renda variável são ativos de alta liquidez. Você concentra um montante ali, você pode ter o valor de um apartamento físico, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil reais ali. Quando você quer vender, você pode vender e esse dinheiro está na sua conta no dia seguinte, e o ativo físico você tem um pouco mais de dificuldade. Então, esse é o sentido da alta liquidez do mercado de renda variável. E você não limita seus ganhos. Então, se você fez o seu dever de casa, escolheu boas empresas, você vai ter, né, pode decolar aí junto com as empresas. A gente tem vários exemplos de empresas que estão se provando aí ao longo do tempo. O Itaú, por exemplo, é uma delas, né? Imagina se você tivesse comprado uma ação do Itaú lá atrás. É uma empresa que tem lucros consistentes, que sempre cresce, que está se reinventando no mercado. Mesma coisa Coca-Cola, Apple, para te trazer, né, empresas de fora. São empresas que estão constantemente crescendo. Então, você não tem limite para os seus ganhos. Agora vamos às desvantagens, né, que também tem bastante. Você corre o risco da ruína. Tudo isso que eu te falei de positivo, né, se você não levar em consideração todo esse aprendizado que a gente está falando, né, de diversificação, de volatilidade, de liquidez, concentrar, colocar todo o seu dinheiro em um lugar só, achando que é um dinheiro fácil, que é um ganho fácil, né, que você não precisa se dedicar para encontrar as melhores ações, você tem o risco da ruína, né, você pode, a empresa que você escolheu pode ter alguma característica e não se desenvolver, de perder valor, e o capital que você colocou nela simplesmente vai diminuindo e virando pó. A gente tem que ter muita ciência disso também, né? Que quando a gente vira sócio de uma empresa, a gente compartilha não só do lucro, a gente também compartilha do prejuízo.
Prejuízo em que sentido? Quando você compra uma ação, um pedacinho daquela empresa, ela tem um preço, que pode ser de R$100. Vamos imaginar aqui, né? Tem outros preços bem abaixo, mas eu vou colocar o exemplo de R$100. Aí aquela empresa consistentemente vem apresentando os resultados negativos. Negativos. Aí cada vez que ela apresenta um resultado negativo, as pessoas ficam com medo e tiram o dinheiro dela. Ficam com medo e tiram o dinheiro dela. Então, o que eram R$100 que você comprou, vão virar 90, 80, 60, 30, 10, até chegar a zero. Por isso que é muito importante escolher boas empresas, diversificar, prestar atenção na liquidez, entender a volatilidade, né? Por que será que ela está caindo? Será que é um movimento normal de mercado? Ou será que de fato a empresa perdeu fundamentos, né? Ela lucrava e agora não está lucrando mais. Aconteceu um evento no mercado. Tudo isso você tem que ficar de olho para não correr o risco da ruína. Renda variável não atende o curto prazo. Não adianta pensar em renda variável para o curto prazo. Por quê? Porque a economia não se desenvolve em um ano, em um mês, em 2 anos, né? É uma construção, né? Você não vê nada acontecendo no curto prazo, quando a gente pensa em desenvolvimento de empresas. Então, ela não atende o curto prazo. Você só vai trabalhar com renda variável para o longo prazo. Entender os ciclos do mercado, que inclusive é a nossa próxima aula. Você precisa entender os ciclos do mercado, né? O mercado se movimenta em ciclos. Ciclos de alta, ciclos de baixa. E esses ciclos, eles sempre voltam às médias. Nada cai para sempre, nada sobe para sempre. Você precisa entender isso, tá bem ciente, para no momento em que o ciclo estiver de baixa, se a empresa que você escolheu mantiver os fundamentos, tudo bem, segura e até o momento de aportar. A gente vai ver isso mais na frente, né? Até o momento de aportar. Por quê? Porque o mercado se movimenta em ciclos e você precisa entender isso. Então, no momento que a renda variável está no ciclo de baixa, é o momento onde você aporta, né? No momento que a renda fixa está no ciclo de baixa, é o momento de você aportar, para você entender bem como funcionam os ciclos e não perder os melhores momentos de entrar em cada um desses ciclos. E é um mercado de alta volatilidade, né? Aquele sobe e desce de preço, sobe, desce, sobe e desce. Se você ficar prestando atenção nisso, se você ficar olhando o mercado todos os dias, você não vai ter paz na sua vida. Simplesmente você vai se deixar envolver pelas emoções do momento e não vai ter paz. Então, você precisa entender muito bem as características de cada produto do mercado, né? Como que ele se desenvolve, para saber onde aportar. Eu vou aportar na renda fixa, eu vou aportar na renda variável. Isso cabe na minha carteira, isso não cabe, qual é o prazo, quantas empresas eu vou colocar. Tudo isso você precisa entender para tomar as melhores decisões. Principais classes de ativos da renda variável. E aí, em cada classe de ativo dessas, eu tenho mais um montão de produtos ali dentro que eu posso escolher. Então, eu tenho ações na renda variável, são pedacinhos de empresas que eu posso virar sócia. Fundos imobiliários são empresas que pegam alguns imóveis, né, e vão cuidar daquele grupo de imóveis, vão cuidar para que eles sejam alugados para um inquilino, e ele vai dividir aquele aluguel com vocês. Então, é um produto de renda variável. ETFs, ele vai pegar um grupo de ativos específicos, né, uma cesta de ativos, vai colocar tudo dentro, alguém vai cuidar disso para você,
no sentido de comprar e vender, movimentar essa carteira de ações específicas. Isso também é um produto de renda variável. Fundos de investimento, mais ou menos a mesma coisa. Eu crio um fundo onde eu vou determinar, vou colocar ali algumas ações, tem um gestor profissional cuidando daquele fundo para você e você pode aportar nele. Eu tenho commodities. O que são commodities? São produtos amplamente utilizados pela população. Então, todos os metais preciosos, ouro, prata, estão todos lá, são commodities. Eu posso investir em petróleo, eu posso investir em trigo, em milho, em açúcar, gás natural. Todos esses produtos de uso comum são commodities e são produtos da renda variável e eu posso investir. Posso investir em câmbio, moedas de vários lugares do mundo, posso investir no dólar, no euro, onde você quiser, você pode investir. Índices, né? Você pode investir também, são produtos da renda variável. Ele é um grupo de ativos que representa a média de algumas empresas negociadas. Por exemplo, eu tenho o índice Ibovespa. Aquele grupo o índice Ibovespa, eu tenho algumas das ações mais negociadas na bolsa e eu posso investir nesse índice e ele vai replicar essa média desses ativos mais negociados na bolsa. É um bom investimento para quem quer diversificar ETFs, fundos, índices, porque dentro desses pacotes, né, você já tem várias empresas, você não precisa você ir procurando ponto a ponto, uma a uma empresa. E eu tenho também criptomoedas, né, moedas digitais. Tem o Bitcoin, tem o Ethereum, mas vamos deixar só Bitcoin aqui, que é uma moeda que hoje está um pouco mais estável, mas para vocês entenderem que todos esses produtos, né, eles estão classificados como renda variável e tem uma alta volatilidade, eles oscilam bastante e todos eles são negociados em bolsa de valores no mercado financeiro. Continuo lembrando, né, que quando a gente investe, a gente está contribuindo para o desenvolvimento e crescimento do país, além do seu próprio desenvolvimento. E a tributação da renda variável é um pouquinho diferente, né? Eu tenho características específicas para cada grupo. Eu vou falar aqui de dois principais, que são ações e os fundos imobiliários, que são os que a gente vai movimentar mais. Então, ações. Eu tenho isenção de até R$20 mil por mês e CPF. Então, se eu comprei uma ação e aí eu quero vender ela por qualquer motivo, se essa venda dessas ações elas totalizarem o valor de até R$20 mil, eu não preciso pagar o imposto de renda. Se ela for maior que R$20 mil, eu vou pagar 20% sobre o meu lucro. Sempre sobre o lucro, né? 20% sobre o lucro. Para os fundos imobiliários, se eu vender uma cota com lucro, eu vou pagar 25%, 20% sobre o lucro. Eu não tenho isenção de R$20 mil como eu tenho nas ações. Elas não são tributadas na fonte, né? Como lá na renda fixa. É você quem tem que pagar esse valor através de DAF. Você vai lá no seu banco, você consegue colocar as informações lá e pagar o valor desse lucro. Os dividendos que elas dividem, né? Você é sócio, se elas lucram, elas dividem com você. Eles ainda não são taxados. Por que ainda? Porque já tem um projeto de lei tramitando, não sei se está no Senado, se está no Congresso, mas enfim, para taxar os dividendos, então a gente vai ter que pagar imposto
em algum momento, eu acredito, sobre dividendos. Mas no momento que eu estou gravando essa aula, né, mês 4 de 23, ainda não está sendo taxado. Isso é o que eu queria falar para vocês, né? Sobre renda fixa, sobre renda variável. Vocês perceberam que é um mundo de informações novas, tem muitos produtos, cada um com uma particularidade diferente, e dentro dessas particularidades, cada um se adequa a um objetivo financeiro diferente. Então, eu tenho que entender muito bem quais são os meus objetivos financeiros para, a partir daí, ver, né, dentro das características de renda fixa e de renda variável, o que é melhor para mim, o que eu quero colocar na minha carteira. A Fernanda, mas tem, assim, um melhor, de repente, nossa, renda fixa agora, como a Selic está 13,75%, eu acho que eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar na Selic, porque eu vi que o Ibovespa lá, as ações, nossa, estão péssimos, está super em baixa, eu não quero investir. E o que eu tenho para falar para vocês é, o melhor é sempre participar dos dois mercados, né? De acordo com o seu objetivo específico financeiro. Se for de curto prazo, a gente vai para a renda fixa. Se for longo prazo, a gente vai para a renda variável, pensando em alguns conceitos específicos de mercado. Diversificação, que a gente já aprendeu. Eu não coloco meu dinheiro em um único mercado, né? Eu não participo só da renda fixa, eu não participo só da renda variável. Quanto mais diversificado eu tiver, eu vou conseguir capturar os ganhos dos diversos mercados, dos diversos produtos. 2, pela correlação entre os mercados. E 3, pelos ciclos do mercado. E o que é isso, Fernanda? Correlação e ciclos. São as nossas próximas aulas. Vocês vão entender bem direitinho o que significa isso, mas dando uma pincelada aqui, quando a gente começa a investir consistentemente, a gente vai percebendo que quando um está alto, o outro está baixo. Então, quando a renda variável está alta, a renda fixa está baixa. Quando a renda fixa está alta, o mercado de renda variável está alta. E a gente vai aprender um pouquinho lá na frente que o momento de entrar nos mercados e capturar as altas, que é o que a gente quer, lucro, é o momento que ele está em baixa. Porque se eu entro aqui, né? Renda fixa está em 13%, eu vou comprar renda fixa. Eu sei que o mercado é cíclico, que ela vai cair, e quando ela cair, a renda variável vai subir. Só que se eu não entrei aqui no momento certo, na renda variável, quando ela estava lá embaixo, quando estava todo mundo desacreditando dela, eu vou perder o movimento de alta. Eu perco a parte de peguei em baixa, vai ficar em baixa ali, vai ficar vermelhinho e depois ele sobe. Esses são os ciclos do mercado. E a correlação é, sempre quando um está baixo, o outro está alto. O momento de entrar no mercado para ganhar dinheiro não é quando ele está em alta, é quando ele está em baixa. Então, o melhor é participar dos dois, pela diversificação, pela correlação entre os mercados e pelos ciclos do mercado. Esses dois últimos a gente vai estudar, são as nossas próximas aulas. Aula 5, correlação de mercados. E aula 6, os mercados são cíclicos. Mas sobre renda fixa, renda variável, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, né? Cada um com sua característica específica. E você tem que entender muito bem as características de cada um versus os seus objetivos financeiros, versus os conceitos do mercado, liquidez, diversificação, volatilidade e risco-retorno, para a gente conseguir ganhar dinheiro de uma forma consistente. Construir a nossa carteira de investimento de uma forma que a gente construa o nosso patrimônio e a nossa ascensão financeira. Era isso que eu tinha para falar para vocês. A aula ficou um pouquinho longa, mas acho que vale a pena. Se você
perdeu algum conceito, volta lá, assiste de novo, dá uma olhada, como são conceitos novos, talvez você precise assistir essa aula algumas vezes. Mas é isso, né? Eu queria te mostrar um pouquinho, te dar uma amplitude de mercado, dos dois mercados, para você entender como eles funcionam, como eles se relacionam e como você pode se beneficiar deles. Até mais, até a nossa próxima aula. Por hoje é só.